Glória a Deus. Essa semana o Senhor falou comigo sobre o culto de hoje. Eu estava em oração, falei, Senhor, eu quero uma mensagem sobre Páscoa, evidentemente, mas não necessariamente sobre Páscoa. Não sei se vocês me entendem. E aí veio muito forte uma palavra, redenção. E eu vinha a semana toda, pedindo que Deus realmente falasse sobre isso. E aí quando foi mais cedo, eu já tinha preparado realmente a ministração, mas veio o título, Rendidos para a Salvação. Nós fomos rendidos. E quando você fala de redenção, você fala de entrega, de se entregar. Eu já falei com vocês e reforço aqui que o sinal universal de redenção, misericórdia, de rendição, qual é? As duas mãos para cima, não é nem uma só, né? As duas mãos para cima. Você já viu isso na igreja acontecer alguma vez? Pessoas com a mão para cima? Isso é sinal de quê? Que você está se rendendo ao Senhor. É falar, olha, eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Eu sou o teu. Sempre que você levanta as suas mãos, você está ali se rendendo ao Senhor. Falando, olha, eu me rendo. Só que quando você vai analisar um pouco mais as redenções, quando você vai para um contexto de guerra, normalmente as guerras elas acabam quando alguém se rende. E aí vem uma lição já importante para você. Quer que algumas guerras acabem na sua vida? Se renda hoje ao Senhor Jesus. Porque enquanto você ficar tentando lutar o tempo todo e não se render a Ele, as guerras só crescem. Você crê nisso? Eu creio nisso. Coloca a mão no seu coração. Pai, te damos graças. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor falará mais uma vez aos nossos corações. Que essa palavra possa produzir mudança de mente, mudança de comportamento. Estamos aqui pois compreendemos que o Senhor veio para nos render e cumpriu esse propósito de forma plena. Muito obrigado por isso, Senhor. Que possamos nesse momento continuar focados em Ti, pois queremos sair daqui transformados de dentro para fora, tendo a convicção de que o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo nos dá uma instrução poderosa. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vou ler novamente. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui dá para falar sobre várias coisas, mas um ponto importante aqui é o se ofereçam. Você tem se oferecido como sacrifício vivo? Em sacrifício vivo a Deus? Como é que funciona esse processo? Achou aí o texto? Coloca para mim na tela, deixa na tela, por favor, Elton. 12, verso 1. Isso. Se ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Páscoa, ela não é somente, entendo somente, a ressurreição, porque a Páscoa ela vem lá do Antigo Testamento. Páscoa significa passagem. Era a celebração do povo saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. Era uma celebração, era uma festa que eles faziam em memória do que Deus tinha feito. Então o termo Páscoa significa passagem. E naquele momento lá atrás existia também um sacrifício de um cordeiro santo, puro, que era oferecido ali em prol dos pecados. Então culminou que no momento de Páscoa judaica, que as pessoas celebravam, Cristo também veio e cumpriu
o que ele já havia sido proposto. Um Cordeiro Santo que se entregou por amor, como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Então, é muito mais do que a ressurreição. A ressurreição é o ponto final, digamos assim, de todo um sacrifício que foi feito. Ali é para testificar realmente, olha, eu venci a morte. Eu cumpri exatamente o que o Pai me ordenou a fazer. Só que ali Cristo precisou o quê? Se render. Se render diante de homens, se render diante de pessoas que não geraram expectativa nenhuma sobre ele. O texto bíblico diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele, isso inclui a minha vida, inclui a sua vida, que recebê-lo, nós receberemos algo muito forte, que não é somente um poder, mas é um status, é uma identidade, sabe de quê? De filho, de filha. Então quando você entrega a sua vida a Cristo, não apenas, não, eu tenho Jesus no meu coração, não basta ter Jesus no coração, é se entregar, é se render. É se render por completo. Jesus, ele se rendeu por nós, e agora ele nos chama para fazermos o mesmo com ele. Olha, Senhor, eu preciso que você se renda. Felipe, se renda. Ou seja, se desarme. Quantas vezes nós queremos estar na presença de Deus armados, cheio de argumento? Não, porque isso? Não, porque não foi bem assim que eu aprendi? Não, porque não foi assim que eu estudei? Não, porque tem isso, tem aquilo? Se renda. Para de criar barreiras entre você e Deus. Para de criar dificuldades para se relacionar com Deus, com base no que disseram, o que pode, o que não pode. Abra o seu coração e se renda, se entregue. Celebre a vitória dele, que foi por você, se rendendo, falando, olha, Senhor, eu me rendo. A cruz, ela revela que um Salvador se entregou. Aquele que não precisava passar pela cruz, foi o que passou. Eu que precisava, ele fez por mim. É uma dívida eterna. Nenhum sacrifício, nenhuma obra, chegar cedo na igreja, varrer, limpar, pregar, nada disso. Nada disso vai chegar nem perto de um pagamento plausível para aquele sacrifício na cruz. Agora, o que é que ele quer? Que eu me renda, que eu me entregue, que eu todos os dias fale, Senhor, eu me rendo ao Senhor. Muitas pessoas querem a salvação, mas não querem a rendição. Não tem como. Porque a salvação, ela vem mediante Cristo. Mas eu vivo minha vida, eu não estou preocupado com a salvação. O primo de Léa perdeu a vida essa madrugada. Ela relatou rapidamente que estava numa cavalgada, teve um tiroteio e ele foi atingido. Pode acontecer qualquer um de nós. Não me preocupe com a salvação. E se acontecer isso? Você sabe para onde é que você vai? Com sua vida que você vive hoje, se hoje fosse o último dia, você sabe para onde você vai? Talvez você não tenha uma garantia, uma certeza. Talvez você tenha. Cada um vai ter uma realidade. Agora, eu não posso desprezar que hoje, aqui nessa manhã, isso está disponível para você. Jesus. Ele quer apenas que você se renda. Muitas pessoas querem um milagre, mas não querem a transformação. Querem a bênção, mas não querem o senhorio. Não querem se render. Não querem. Só querem o Cristo rendido na cruz. Apenas obediente. Apenas falando, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não adianta apenas eu querer só. Eu tenho que me render. Quantas pessoas querem coisas? Nós queremos tantas coisas, mas das coisas que nós queremos, quantas nós temos verdadeiramente? E o quanto que eu me dedico àquilo, e quanto que eu me rendo, que eu abro mão para viver aquilo na minha vida, quantas vezes isso acontece? Não basta apenas as bênçãos, não.
toda salvação primeiro começa com uma rendição. Eu preciso me render. Rendição ao Senhor. Só que a rendição, ela começa com o reconhecimento do pecado, do erro. É o reconhecimento de que, olha, eu não consigo mais. A vida que eu estou vivendo hoje, eu não estou enxergando um futuro próspero. Eu não estou enxergando uma saída boa para isso. Pronto, hoje chegou o dia de você entregar essa vida que você não vê solução para aquele que pode dar solução na sua vida. É esse dia. Lucas 23, verso 40 e 41. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. O ladrão da cruz, vocês já ouviram falar dele? Tinham dois ali. E Jesus estava ali no meio. E um reconheceu o seu erro e falou com Jesus. E Jesus falou: pronto, tudo certo entre a gente. Mas o outro não quis saber. Nós temos essas duas opções: reconhecer os nossos erros e render a Ele, ou falar: eu não preciso de Jesus. Eu consigo ver minha vida de qualquer jeito. Eu não tenho necessidade de ter um apego a algo que sequer eu estou vendo, que sequer eu tenho certeza que existe. Independente se você tem certeza ou não, Ele nos desafia a experimentar, a prová-lo. Porque tem coisas que eu não preciso provar para saber que presta ou que não presta. Concorda comigo? Mas tem pessoas que insistem em querer experimentar. Mas quando falamos de Cristo, de Deus, eu acho que sempre vale a pena experimentar. Eu acho que não temos nada, entenda, a perder. De forma material, mas de forma espiritual, nós perderemos muitas coisas ruins e ganharemos muitas coisas boas da parte dele. Só que isso eu só vou ter a certeza quando eu experimentar. Só que o querer experimentar, muitas vezes, só vai acontecer depois de um reconhecimento de que eu preciso daquilo. Você reconhece hoje na sua vida que você precisa de Deus? Se a partir de hoje Deus chegasse para você e falasse: a partir de hoje eu não cuido mais de você, como é que seria a sua vida? Daí você tira a importância dele. Aí eu pergunto: olha, alguém que cuida verdadeiramente. Cuidar não quer dizer fazer tudo o que você quer, lhe dar tudo o que você quer, não. Não tem a ver com isso. Mas se você perdê-lo, perder essa proteção, será que você continuaria fazendo o que você faz hoje? Pensando, indo, agindo como você continua fazendo? Eu tenho certeza que não. Ninguém se rende enquanto acredita que está certo. Ninguém. Sabe aquela pessoa que é orgulhosa para reconhecer? Orgulhosa. Enquanto não reconhecer, fica ali, ó, o tempo todo. Cara fechada, de bico, inimizade, problema, angústia, falta de perdão, bagunça na mente. Mas quando decide, mesmo sem querer, decide fazer aquilo, as coisas começam a melhorar. Não adianta nada você querer viver uma vida com Deus, achando que você não precisa dele. Se você acha que você não precisa dele, é um direito que você tem. Mas eu não consigo lhe garantir uma vida feliz, de verdade. Uma felicidade que não está atrelada a coisas, que não está atrelada a pessoas, a sentimentos, mas simplesmente pelo fato de saber que Ele é Deus na sua vida. Isso já enche seu coração de alegria. Você pode perder tudo e todos, mas a presença dEle para você vai ser suficiente. Isso é felicidade plena. É compreender que Ele é suficiente.
A salvação, ela começa quando reconhecemos nossas falhas, admitimos nossa necessidade de Deus e paramos de justificar os nossos erros. Eu fiz isso por causa daquilo. Não, você fez porque você quis fazer. É mais sincero ser assim. Olha, eu fiz isso porque eu estava com vontade, Deus. Deus, tu sabe, eu tenho consciência, Pai, que isso é errado, mas eu estava com vontade e eu não me controlei e fiz. Sinceridade com Deus. Não adianta, não, eu fiz porque, meu Deus, eu estava muito triste naquele dia. Eu estava numa carência absurda. Não é por isso, é porque você quis. Da mesma forma que você foi corajoso, corajosa para fazer, seja corajoso, corajosa para admitir o seu erro também. Eu errei, Pai, me perdoa. Me perdoa, eu quero aqui que o Senhor faça uma obra na minha vida, me transforme. Ele vai fazer isso. A rendição, ela continua depois de um arrependimento verdadeiro. Eu reconheço o meu erro. Eu me arrependo verdadeiramente daquilo. E o que é um arrependimento verdadeiro? Não é emoção. O arrependimento verdadeiro é mudança de direção. Não basta apenas eu me emocionar. Eu chorei muito, fiquei aqui mal, tremeu meu corpo todo, mas não mudou de direção, continua procurando as mesmas coisas. Sabe o que vai acontecer? Vai cair no mesmo lugar, do mesmo jeito. Agora, quando você se arrepende e muda de direção e fecha portas e coloca ali barreiras naquilo para que aquilo não mais lhe atinja, aí sim é demonstrado um verdadeiro arrependimento. Não mais fazer isso. Atos capítulo 3, verso 19. Elton, me ajude. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependimento é o primeiro passo de uma rendição visível. Olha, eu reconheço, eu não quero mais fazer isso, e agora eu preciso avançar. Agora eu preciso mudar de direção. Agora eu preciso caminhar por outro lado. Não mais ficar preso ao que eu tinha antes. Então, é visível esse processo. É visível essa compreensão, porque você conhece alguém, como eu também conheço, que vivia uma vida e de repente se arrependeu, procurou mudar de vida e hoje você olha e fala, tal pessoa mudou. Tal pessoa é diferente. Tal pessoa mudou o caminho dela. Tal pessoa pensa de forma diferente. Tal pessoa age de forma diferente. Por quê? Porque se arrependeu e mudou. Não é bom? Não é bonito você ver alguém assim? Que andava por um caminho ruim. Que os sentimentos eram sentimentos ruins. Mas quando compreendeu a verdade do Evangelho, por mais que tenha sido difícil o processo, tudo muda. O arrependimento é abandonar o caminho do erro. É decidir abandonar. Isso quer dizer que você nunca mais vai errar? Não. Não é isso. Domingo, dia 12 de abril, teremos batismo aqui. E já tem uma pessoa que está certa a se batizar, mas eu quero mais. E muitas vezes eu fico vendo pessoas criando barreiras. Não, porque o batismo é algo muito sério, concordo com você. Claro, porque é algo que vai mudar a sua vida. É um marco, então é muito sério. Mas quando as pessoas pensam, não, eu ainda não estou pronto, eu não estou preparado. O batismo bíblico é um batismo para o arrependimento. Que é isso? Olha, eu me arrependo das coisas que eu fiz, que hoje eu tenho consciência de que não foram legais. E eu quero, a partir de hoje, viver uma nova vida. Não quer dizer que você vai levantar e pronto, seus pecados acabaram. Agora você não pode errar mais. Não, quer dizer que você vai ser fortalecido, você vai ser direcionado, você vai ser cada vez mais ali alinhado com o plano dele para viver uma nova vida. É ter a compreensão de que é um marco, é uma testificação da minha fé em quem? Em Cristo, porque ele se batizou. Para quê? Para nos dar exemplo. Então não tem isso. É decidir viver diferente, é alinhar a sua vida
com Deus, não é com a Igreja Amélios, não é com o pastor Felipe, não é com o sistema religioso brasileiro, não. Não é isso. É com Deus. Então, quando eu decido me arrepender, é um reconhecimento, é uma decisão de que eu quero uma vida nova. De que eu quero uma vida nova para melhor, não para pior. Então, deixo aqui a mensagem para vocês. Caso queiram, me procurem. Terceiro ponto importante. A rendição se expressa pela fé em Jesus. Romanos 10, verso 9. A rendição se expressa pela fé em quem? Em Jesus. É nele. Romanos 10, 9 diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação aí, ó. Então, humanamente falando, o que é que você precisa fazer? Confessar como? Com sua boca. E depois o quê? Crer no seu coração. É isso. Quer ser salvo? Viva isso. Confessar. O que é isso, Senhor? Sabe como a gente pergunta, alguém aqui quer entregar sua vida a Cristo? É isso. Olha, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele ressuscitou entre os mortos. Pronto. Ali você ganhou um passaporte para a eternidade. Por isso que é imprescindível que todos façam isso. É uma instrução bíblica. Não é simplesmente um método humano. Mas todos nós precisamos fazer isso. Eu lembro que eu era muito tímido na minha adolescência. E comecei a ir para a igreja com os meus 12, 13 anos. E por diversas vezes eu estava aí onde vocês estão. E acabava o culto, o pastor fazia, o que chamamos de apelo. Eu não gosto desse termo. Mas fazia aquele convite, desafio para fazer isso, confessar. E quantas vezes eu tinha vontade de fazer isso, mas a vergonha não permitia. Eu não, ir lá na frente, todo mundo vendo. Eu levantar minha mão em público para fazer isso? Não, que nada. E aí, depois de muita resistência, o pastor à época falou: Felipe, eu tenho visto você na igreja aqui, sempre presente nos cultos, acompanhando, fazendo as coisas. A gente vai ter batismo em dezembro, isso era, sei lá, em agosto, setembro. Você já confessou Jesus? Eu falava aqui internamente já, mas eu nunca falei assim em público, porque eu tenho vergonha. Ele, então, eu vou escrever você para o batismo, e quando você estiver lá na piscina, eu vou fazer a pergunta, e lá você confessa, pode ser assim? Eu falei, pode ser, porque aí eu não tenho para onde correr, eu vou estar lá. E assim foi. E no dia 30 de dezembro de 2006, lá em Estela Maris, na piscina, com a minha boca, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, e logo em sequência, eu fui batizado. Eu não fiz um curso, eu não precisei pensar muito, eu tinha uma certeza, é isso que eu quero para minha vida. Eu não consigo ver outro caminho, eu não consigo analisar uma outra vida, senão viver para Cristo. Então, eu preciso fazer isso, porque é um selo de que agora, realmente, não. Eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, por quê? Porque eu estou fazendo o que Ele fez. O que Ele me ensinou a fazer. Então fica aí a ideia, a rendição, ela se expressa pela fé onde? Em Jesus. E a fé é um ato de confiar totalmente nele. É confiar nele, porque confiando nele, você tem a certeza que Ele pode fazer todas as coisas, então você não duvida. Você não fica com medo. A salvação, ela não é conquistada. O texto bíblico diz que não é pela obra. Não é pelo que eu faço aqui na terra de obra. Não, é pela fé. É pela graça, mediante a fé. Eu preciso crer. Rendição é confiar na obra da cruz, no perdão de Deus e no poder da ressurreição, da Páscoa. Isso é se render. Quando você se rende, você reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Você compreende a importância de reconhecer os seus erros, de se arrepender e de querer uma mudança de vida. E de querer uma vida melhor. A rendição, ela produz transformação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Coisas novas. A rendição, quando eu me rendo, o que é que produz em mim? Transformação. Quando eu falo, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu compreendo que eu estou em Cristo, eu compreendo que minha vida, a partir daquele momento, ela vai passar por uma transformação, para melhor. Uma transformação que vai me permitir que eu fique mais perto dele. A verdadeira rendição, ela muda comportamento, valores e prioridades. A pessoa que se rende, ela se permite que outro agora tome o controle. Lendo sobre histórias de guerra, eu já li inúmeros relatos de companhias, de batalhões inteiros que se renderam e que a partir daquele momento que se rendeu, passaram a serem prisioneiros de guerra. Eles não tinham mais vontade própria. Comia na hora que outras pessoas davam, dormia onde deixavam dormir, fazia algo quando era lhe permitido. A minha vida com Cristo não quer dizer que eu vou ser preso a Ele, entendo eu ser preso. Pelo contrário, Cristo nos chamou para a liberdade. Mas isso tem a ver com, não é mais a minha vontade que prevalece, mas a vontade dEle. Quando eu me rendo, eu falo, Senhor, olha, eu me rendo, agora eu estou suscetível à Tua vontade. Quer me levar para cá? Me leva. Para cima? Sim. Para trás? Sim, eu vou, Senhor. Porque eu tenho uma certeza que o Senhor está comigo. Eu tenho a certeza que Tu és aquele que controla todas as coisas. Então eu não vou temer, eu não vou duvidar. Quem se rende a Jesus não permanece igual. Se transforma. Transformação envolve hábito, atitude, mentalidade e direção. Qual direção você tem vivido? Quais hábitos na sua vida hoje te aproximam de Deus e te afastam de Deus? Precisamos listar isso. Colocar diante dele isso e falar, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Por mais que eu goste disso, eu estou compreendendo que isso está me fazendo mal. Isso não está me levando em direção ao céu, está me levando em direção ao inferno. Por mais que pareça bonito aos nossos olhos. Eu tenho que tomar cuidado. E por fim, a rendição se completa na consagração da vida. Gálatas 2, verso 20. Botei alto hoje na prova de fogo. Jogue duro, jovem. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou, que o quê? Se rendeu. Se rendeu. Ou seja, eu estou vivendo uma vida agora, que não é mais minha, mas foi daquele que se rendeu primeiro, daquele que se entregou primeiro, daquele que deu o exemplo para que hoje eu faça o mesmo. Fala, olha, como um dia você se rendeu, se entregou por mim, hoje é o meu dia de me render ao Senhor. Hoje eu preciso me render. Não é apenas aceitar Jesus, não, é viver para Ele. Aceitar Jesus, bobinhos, aceitar não. Ele não precisa que eu aceite Ele. Eu sou grato porque Ele me aceitou. Não, quem sou eu para ser aceito por Deus? Para ser amado por Ele? Não. É uma vida de consagração. É uma vida de rendição. É uma vida de renúncia. Por isso muitas pessoas não querem um evangelho de verdade, porque o evangelho de verdade implica em renúncia. Então é fácil eu ter a rotina de ir em um local, tenho ali um encontro com alguma coisa, e depois eu continuo fazendo as mesmas coisas que agradam o meu coração, que me alegram. Por quê?
Porque sempre vai ter um local que vai aceitar todo tipo de coisa, tudo. Não tem sentido. Para mim, não tem sentido. Porque se eu quero determinar um Senhor na minha vida, e eu não tenho dúvida de que esse Senhor sabe de tudo e pode todas as coisas, e tudo que Ele tem para mim é bom, qual a dificuldade que eu tenho de falar, Senhor, cumpre a Tua vontade da minha vida? Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não quero renunciar. Porque muitas vezes eu me acostumei com o ruim. Sabe por quê? Porque eu não conheci o que é bom. Não conheci o que é eterno. Não conheci o que realmente muda, transforma. Só que quando eu me rendo, eu compreendo que esse processo de conhecimento, ele vai ser diário. Eu vou continuar fazendo uma coisa ali, vou continuar pensando assim, mas vou um dia, 2, 3, talvez 1 ano, talvez 5, 10 anos. Mas vai chegar um dia que você não vai mais aguentar, que você vai se render por completo. Aí você vai ver a transformação completa na sua vida. Não crie ansiedade ou expectativa exagerada. Não adianta irmos por um lado do fanatismo religioso, de tudo, não. Eu só preciso me render. Eu só preciso me desarmar. E falar, olha, eu topo esse desafio de viver uma vida nova. Eu topo esse desafio, por mais ser desconhecido, de me render. De me desarmar. Para ver o que é que o Senhor tem para a minha vida. Faça essa escolha. Se renda totalmente. Reconhecimento, arrependimento, fé, transformação, consagração. Quando seguimos esse passo a passo de rendição, tenho certeza que a obra será completa. Nós celebraremos um Cristo não em uma cruz, preso, com aspecto de dor, de morte, mas um Cristo vivo, que está vivo, que a cruz não foi suficiente para Ele. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa, humilhante que existia, para aqueles piores criminosos. Mas Ele se fez por amor a mim, por amor a você. Ele se entregou, Ele se rendeu, Ele falou, olha, eu vou cumprir o propósito. Então não coloque dificuldade em cumprir o seu propósito. Sempre que tiver difícil para você, olhe para Cristo. Olhe o que Ele passou. E olhe que Ele venceu. Se Ele passou tudo aquilo e venceu, por que vai ser diferente com você? Não vai ser diferente. Você só precisa seguir os passos de Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Eu vou assumir esse B.O. Resumindo é isso. Já que ninguém está disposto a assumir isso, eu vou assumir. Pode colocar meu nome aí, eu vou. Eu vou ensinar. Eu vou mostrar o que é amor. Eu vou dar exemplo. Eu vou sofrer. Eu vou padecer. Eu vou para a cruz. Mas o meu lugar, a destra, está garantida. Um dia teremos esse encontro maravilhoso com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, em um corpo glorificado, daquela forma como diz lá em Apocalipse, que muitos olham e ficam assustados, mas é o poder da glória, é o poder da presença dEle. Viveremos unidos. A Páscoa nos lembra que a salvação começa quando nos rendemos, sim. E a vida eterna começa quando permanecemos em consagração. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é pelo batismo, não é pela obra que você faz, não é pelo status que você tem, quem você conhece, o que você faz da sua vida, não é por isso. É pela sua fé nele. É pela graça.
É mediante a fé em Cristo Jesus. E você permanecer até o fim, você vai ser salvo. A cruz prova que Deus se entregou por você. A salvação começa quando você decide se entregar a Ele. Que nessa manhã seja uma manhã de entrega. Que nessa manhã seja uma manhã de rendição. Que você se renda hoje ao Senhor. Ah, pastor, mas eu já entreguei minha vida a Cristo, eu já confessei Ele como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso, eu fico feliz. Então talvez hoje seja dia de você entregar alguma área da sua vida que você está retendo ainda. Alguma coisa que você está insistindo em carregar e que Ele disse que não era mais para você carregar. Ou talvez você nunca tenha feito isso de forma pública. Olha, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu creio na minha salvação pela fé. Talvez hoje também seja esse dia. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. E nesse momento você vai pensar o que você precisa fazer hoje. Se é uma rendição completa, talvez pela primeira vez. Talvez você já tenha se rendido em um momento, mas hoje compreende que precisa se render um pouco mais. Precisa entregar um pouco mais para Ele. É sacrifício vivo. Não sacrifício morto, não, é vivo. É falar, olha, Senhor, do jeito que eu estou aqui, eu vou me entregar. Do jeito que eu estou aqui, eu quero que cumpra isso. Faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande o que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre te amarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre te amarei. Faz em mim o teu querer. Eu quero desafiar você nessa manhã. Primeiro você que nunca se rendeu ao Senhor Jesus. E que hoje você compreendeu que você precisa fazer isso.
confessar com sua boca que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Se você nessa manhã está tendo essa compreensão, eu quero convidar você aqui à frente para orar por você. Se você nunca fez isso, quer fazer hoje, hoje é esse dia de fazer isso. Glória a Deus. Temos aqui um corajoso já. Tem mais alguém? Vem cá, Diogão. Deus, Ele gosta de corajosos. E todas as vezes que nós compreendemos isso, glória a Deus. Vem cá, Zil. Quando a gente se rende, tudo passa a ser diferente, porque a redenção não é um gesto de fraqueza, mas é um reconhecimento da superioridade do outro. E hoje vocês estão aqui reconhecendo que Ele é maior do que qualquer coisa, do que qualquer pensamento, sentimento, atitude, decisão, pessoas. Ele é maior. E esse processo é um processo irresistível. Quando nós nos rendemos a Ele, nós reconhecemos e falamos: Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo. Glória a Deus por isso. Quero que vocês repitam primeiro Diogo, depois eu, Diogo, confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Que a partir de hoje eu possa crer cada vez mais em meu coração que Ele ressuscitou dos mortos e me deu direito à vida eterna. Eu, Zil, confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Que a partir de hoje eu creia cada vez mais em meu coração que Ele ressuscitou dos mortos para me dar uma vida eterna. Pai, aqui estão Teus filhos, Senhor, que hoje, Deus, estão cumprindo Teu mandamento, a Tua ordenança, e se rendendo totalmente ao Senhor. Pai, Tu conheces perfeitamente o coração de Diogo, o coração de Zil. Tu sabes, Deus, o que eles têm passado, o que eles têm enfrentado, a sua vida, a sua rotina, seus pensamentos, medos, angústias, Deus, anseios, expectativas. Pai, nesse momento eles estão aqui rendidos ao Senhor, Pai. Que com Teu poder, com a Tua glória, o Senhor possa transbordar, Deus, na vida deles, bênçãos, paz, Deus. Que a Tua presença, Deus, jamais se afaste, Deus, dessa casa, deste lar, da vida deles. Que eles reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos e que o Senhor possa diariamente endireitar as suas veredas. Deus, recebe Teus filhos de braços abertos para a Tua casa, Deus. Que eles compreendam a importância desse momento e que vivam cada vez mais para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abençoe. Agora o desafio é para você que já se rendeu alguma vez, mas que hoje compreende que precisa se render um pouco mais. Precisa entregar algumas áreas que estão travando. Eu quero que você, se quiser, venha aqui à frente também. Eu quero orar por você. Pode ficar aqui olhando para cá mesmo. Todos nós temos áreas em nossas vidas que não estão 100% ajustadas. Todos nós. E só vai mudar isso quando começar o reconhecimento. Isso só vai mudar quando você compreender que você precisa se render. O reconhecimento é de fundamental importância. O vir aqui à frente já é um sinal de rendição, misericórdia.
Então não perca essa oportunidade. Não perca. Vou te dar mais 1 minuto para você pensar sobre isso. Precisamos nos quebrantar. Precisamos verdadeiramente reconhecer as nossas fragilidades. Aquelas áreas que ainda são difíceis demais. E esse reconhecimento ele vai fazer com que o mestre comece uma transformação. Pai, aqui estão, Deus, teus filhos e filhas, que nessa manhã, Deus, compreenderam a importância de se renderem ao Senhor mais uma vez, de reconhecerem, Deus, áreas, situações, pensamentos que precisam de transformação, que precisam, Pai, de mudança, de renovo. Pai, Tu sabes como tem sido difícil para Teus filhos conviver com essas coisas. Mas hoje, Deus, eu creio que o Senhor marcou esse encontro para começar uma transformação, para começar uma mudança. Por isso, Pai, em nome de Jesus, com Teu poder, Deus, que o Senhor possa operar maravilhas. Que o Senhor possa, Deus, transformar, Deus, vidas. Transforma a família, Deus. Pensamentos, Deus. Tu conheces as intenções. Tu sabes de todas as coisas, Deus, nós te clamamos que possa completar essa obra em nome de Jesus, Deus. Abençoa, Deus, derrama paz, derrama graça, Deus, discernimento, controle mental, Deus. Que teus filhos, Deus, compreendam a importância de se entregarem, Deus, de forma genuína, de coração completo. Deus, coloca, Deus, paz, tranquilidade no coração, Deus. Aquelas áreas que Tu sabes, Deus, que ainda é difícil, Pai, que em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo seja transformado, tudo seja diferente. Que ele tenha cada vez mais, Pai, um encontro real contigo, experiências reais com o Senhor, de transformação, Deus, de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Pai, guarda, Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Deus. Tu conheces o íntimo, Deus, o profundo, o oculto, Deus. As intenções, Tu sabes, Deus, Tu esquadrinhas dos nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, toca agora, Pai, com Teu Espírito Santo. Pelo poder que é na Tua palavra, Senhor, promove, Deus, a transformação necessária, Deus. Quebra toda barreira, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, Tu conheces, Deus, o coração da Tua filha, Deus. Tu sabes do porquê que ela está aqui, a sua necessidade, Deus, e nós te clamamos. Pai, entra com providência, Deus, do Teu jeito, aquele jeito que só o Senhor sabe fazer. Aquele jeito, Deus, que o Senhor faz e que nós compreendemos que é o Senhor agindo, Deus. Não é por força humana, mas é pelo Teu Espírito Santo. Derrama, Deus. Que toda área, Deus, que precisa hoje de restauração, de reconstrução, que o Senhor possa operar, Deus, a transformação, o milagre, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu creio no Teu poder. Eu creio que Tu podes fazer todas as coisas. Que essa rendição, Deus, seja completa. Que a Tua vontade prevaleça em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Pai, Te damos graças, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui. Que Teus filhos possam voltar, Deus, para os seus lugares. Recebendo, Deus, um alívio, recebendo a Tua paz, recebendo uma graça diferente, Deus. E que eles possam, a partir de agora, viver algo novo, algo para melhor, algo transformado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica firme, tá? Eis-me aqui, Pode sentar. rendido estou.